Glória a Deus. Baixei aqui, quase que eu não levanto. Estou moído. Estou com um serviço difícil, viu? Oi? Achar agulha no palheiro. Literalmente, agachado o tempo todo. Agacha, levanta. Claro que eu sou jovem, né? Mas tem hora que complica. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Você crê que o Senhor tem propósito na vida de cada um de vocês? E que a palavra que vem na igreja é para falar com vocês? Será que ele fala à toa? Quando a palavra vem é porque é necessário, sim ou não? Irmãos, eu comecei a preparar essa palavra no começo do mês, quando saiu a escala, né? Era para eu ter trazido essa palavra no dia 6, né? Mas aí mudou toda a escala, ficou para hoje. Mas eu sempre falo isso porque é o que eu vivo, é o que acontece comigo. Eu creio que o Deus que opera aqui é o Deus que opera em você, onde quer que você esteja, contanto que você esteja afiado. Por conta do que eu estou falando isso? Por conta da confirmação da palavra. Na sexta-feira passada, o pastor já trouxe aqui a introdução do que o Senhor tinha me colocado no coração. Nós sabemos que o coração do homem é enganoso, sim ou não? Mas nós também cremos que nós somos dirigidos por quem? Por Deus, através do Espírito Santo, sim ou não? Então, a palavra que o Senhor me deu está lá no livro de João 14, do 1 ao 3. Amém? Olha lá. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Próximo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Olha o 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez. Significa o quê? Que ele já esteve conosco, já esteve no nosso meio, sim ou não? E vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejam comigo. Amém? Será que ele ama cada um de vocês? Lembra quando o pastor falou que nós somos para Deus como a menina dos... Ninguém pode tocar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou tomar assento, irmãos. Ele está falando o quê? Que ele vai voltar, sim ou não? Veja o que está escrito lá no livro de Lucas. Lucas 12, 35. Lucas 12, 35. Veja o que diz a palavra do Senhor. Estejam cingidos os vossos lombos. Estejam cingidos os vossos... O que significa isso? Está com a sua mochila, a sua bagagem sempre pronta, sim ou não? E acesas as vossas? Tem que ter o quê? Tem que ter óleo, sim ou não? Já foi comprar? Ou está faltando óleo aí? Tem gente que tem e fala que não tem nada, sim ou não? Lembra da viúva? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho, né? Era tudo que Deus precisava. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está falando que ele vai voltar. O que o Senhor colocou para mim foi: será que nós estamos realmente vivendo os últimos dias? Quando será essa volta de Jesus? Quem aqui tem certeza da sua salvação? Tem espaço lá, hein? Tem espaço lá, porque
Praticamente ninguém levantou as mãos. Mas essas questões eu vou abordar aqui hoje, amém? Nós precisamos ter certeza. Nós sabemos de onde viemos, sim ou não? Mas para onde iremos? Tem gente que vive falando, né, que após a morte acontece isso, acontece aquilo. Eu nunca vi um morto voltar e contar essas histórias aí. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele vai voltar para buscar um povo, quem é esse povo? Nós quem? Nós quem? A igreja? Toda a igreja está salva. Então ele virá para buscar os salvos, sim ou não? Veja o que está escrito lá no livro de Mateus. Por que que ele fez isso? Se é os salvos que ele vem buscar, ele ordenou aos seus discípulos que fizessem o quê? Marcos 16, 15 e 16. Olha o que ele diz. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O próximo. Quem crê será salvo. É esse povo que ele vem buscar. Vai, prega a palavra. Quem crê e for batizado será salvo. Ele está falando aqui, vai lá e fala só pro... Eu vou voltar para pegar os negros, os brancos, os ricos, os pobres. Só aqueles que fazem a boa obra. Hã? Ele vem buscar quem? Os salvos. Então não é por obra, amém? Mas quem não crer será condenado. Condenado a quê? Quando você é condenado é porque você cometeu um delito, sim ou não? Aí a pessoa pode perguntar, o que que eu fiz para ser condenado? Hã? Não cometi nenhum crime. Aqui não trata-se de a vida secular, mas fala do pecado segundo os princípios de Deus. Amém? Conforme a sua palavra. Você crê? Quem crê que essa é a palavra de Deus? Nós vivemos com base nela, sim ou não? Eu vou falar uma coisa que é meio polêmica, mas eu vou falar. A palavra de Deus, ela consiste de quê? O Novo e o Velho Testamento, sim ou não? Aí, falam que nós vivemos pela tempo da graça, sim ou não? Então quer dizer que o Velho Testamento acabou? Se fosse assim, Deus não falaria. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, se você for pegar apenas o Velho Testamento, a parte das bênçãos, você tem que pegar também as maldições, que é consequência de coisa errada, sim ou não? Deus não pune ninguém indevidamente. Eu creio em toda a palavra, e é para todo o tempo. Amém? Se alguém não crê, é diferente, né? Tem gente que fala que as bênçãos aqui eram para os judeus, isso aqui era só para os judeus. Então não vamos tirar aqui o Velho Testamento e vamos usar só o Novo Testamento. Hã? Por que ficar com esse monte de coisa aqui, se não vale nada para nós? Não tem sentido, né? Amém? Veja o que está escrito.
que nós nascemos do pecado, conforme a palavra. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então, esse pecado é por conta de Adão. Amém? Salvos da condenação. Os salvos aqui, irmãos, é salvos da condenação ao inferno, onde o fogo é eterno e o sofrimento também. Amém? Aqueles que forem condenados, irmão, é para lá que vão. O inferno é um lugar de sofrimento eterno e separação de Deus. Reservado para aqueles que rejeitam a palavra, que rejeitam a salvação. A palavra é pregada e normalmente no final do culto é feito um apelo, dando a oportunidade às pessoas se arrependerem dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus. Não é aceitar Jesus, que Jesus não precisa que ninguém aceite. Amém? Somos nós que precisamos dele. Então aqui, ó, a palavra Jesus se refere ao fogo do inferno destinado aos que recusam o arrependimento. A palavra inferno vem do latim inferno, que significa algo lá embaixo, né? Como se fosse no centro da terra, o mundo subterrâneo, né? Está escrito na palavra que o inferno há um lago de fogo, onde serão lançados o diabo, que os enganava, e foi lançado no lago de fogo, que arde como enxofre, com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite. Apocalipse 20, 10. Não precisa colocar não. Não pense que as pessoas que recusam se arrepender, as pessoas que não aceitam a palavra de Deus como verdade, é por acaso. Em Apocalipse 20, 10 está escrito que o diabo enganava as pessoas. Ele enganou a Eva lá no Éden. Amém? E ele age até hoje no meio do povo. Ele é um espírito, ele não tem poder sobre a sua vida. Mas se você der brecha, ele entra. Amém? Que brecha que é essa? Pecado. O que é pecado? Você tem que conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Algumas pessoas podem perguntar que tipo de pecado, né, que eu cometi. O simples fato de você não se arrepender já é um pecado, porque você está negando a Deus. Amém? Porque está escrito assim, ó, em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, reconhece que é errado e não quer mais cometer aquele erro. Amém? Esses alcançam a misericórdia. Você crê? Esse discurso, com certeza, muitas pessoas já ouviram pregações nesse sentido, né? E as pessoas podem falar, mas quando que vai acontecer isso? Está tão longe, isso não é para mim. Por que se preocupar agora?
Falam disso há tanto tempo, né? Eu quero dizer que é um engano pensar dessa maneira. Porque todos os seres humanos passarão pelo julgamento, menos os salvos. Os salvos, eu creio, por exemplo, quem já ouviu falar da grande tribulação? Já ouviu falar? Eu creio no que a igreja será levada antes da tribulação. Então, aqueles que tiver salvo, quando for começar o tormento do povo, nós já seremos levados. Você não vai passar pelos tormentos. Amém? Então, você não vai passar pela situação que o pastor citou aqui. Nega a sua fé, ou então você vai morrer. Porque você vai ser levado antes. Amém? Mas vai acontecer, antes disso, muitos que vão se levantar. Amém? E vão te colocar à prova. Não importa se morreu antes, que fim foi dado ao seu corpo, se queimou, apodreceu na terra, se no mar. Veja o que está escrito. Apocalipse 20:13. Eu vou ler na minha versão, mas é o mesmo contexto. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Amém? Então nós precisamos lembrar daquilo que Jesus disse. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica é comparado ao homem prudente, sim ou não? Que construiu a sua casa sobre a rocha. Porque vindo as tempestades, as intempéries, bate nela e ela fica. Mas o tolo pegou e construiu a sua na. Veio a tempestade, o vento e... É literal isso aqui? Jesus estava querendo dizer o seguinte: onde que está firmada a sua fé? Na sua conta bancária? Na sua fazenda? Nos gados que você tem? Na sua sabedoria? No seu amigo que é gente boa? Seu pastor, seu chefe? Hã? Nós temos que estar firmados aonde? Jesus. Amém? Porque somente Ele tem todo o poder. Vocês conhecem algum lugar que venda saúde? Paz? Vida? Mas Jesus tem tudo isso, sim ou não? Louvado seja o nome do Senhor. Quando aconteceu essa promessa? Que ele voltaria? Hã? Cerca de 2000 anos, sim ou não? E está todo mundo esperando, sim ou não? O que fazer para fugir da condenação? Eu diria que o primeiro passo é você que crê. É pela fé. A palavra diz que sem fé... Amém? Então, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele tem todo o poder, por que você ainda não colocou sua vida nas mãos dele?
Se você confia nele, tem que crer naquilo que ele falou, naquilo que ele ensinou. Veja Mateus 7, 24 ao 27. Eu já citei, mas para que não fique só nas minhas palavras. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e deram contra a casa e ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Amém? Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato. Então fica claro que você tem que ouvir, crer e viver, praticar. Imagina você estudou para ser professor, para ser médico, e você não exerce. Valeu do quê? Nada, né? Vem a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos contra essa casa e ela cai. E foi grande a sua queda. Se você não tiver firmado em Jesus, diante das lutas, diante das aflições do mundo, você não vai resistir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como saber se você é salvo? Você crê em Jesus, que morreu pelos seus pecados, ressuscitou dos mortos, e está confiando plenamente nele. Se sua resposta for sim, então você já é salvo. Amém? Todos nascem no pecado. E todos nós carecemos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Se você quiser anotar e ver depois, conforme Romanos 5, 12. Portanto, todos precisam ser salvos do pecado e da morte. Romanos 6, 23. Não podemos nos salvar sozinhos. Sem mim, para sermos salvos, precisamos depositar nossa fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar a penalidade por nossos pecados. Marcos 10, 45. Quando há o arrependimento e o batismo, em nome de Jesus, recebemos o perdão pelos pecados. Atos 2, 3, 8. E somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Romanos 3, 24. Aí o pastor vem aqui e já traz para vocês. Quando vai acontecer essa volta de Jesus? Lucas 21, do 7 ao 11. Perguntaram-lhe então, mestre, quando, pois, sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Respondeu então ele, acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo é chegado, e não vão após ele. Só para você crer, para você ver. Você já ouviu alguém falar ou dizer que era o Cristo, o Filho de Deus? Já ouviram? Põe aí, Ana, aquele primeiro vídeo. Olha alguns tipos de Cristo aí, ó. Outro Cristo, pode adiantar, pode adiantar. Pode adiantando. Olha aí o outro. Pode adiantar. Pode adiantar.
Só passa as figuras. Mais um. Mais um. Esse aí todo mundo conhece. Esse é o último que apareceu. Mais um. Amém? É a palavra se cumprindo. Quando ouvides de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas não é o fim. O que mais se ouve hoje em dia, irmãos? Não é sobre guerras no mundo que estão acontecendo, com possibilidade de uma terceira guerra mundial. No 10, então lhe disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. O que é mais evidente hoje aí? Está nas mídias. Reino contra reino, lembra? Ucrânia contra a Rússia. O mundo se voltando contra Israel. E haverá vários lugares, grandes terremotos e pestes e fomes, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Vocês têm acompanhado as notícias sobre as coisas que têm acontecido pelo mundo? Claro que é exagero, tem muita mentira, né? Mas são muitos fenômenos que estão acontecendo, sendo observados no céu. Sabe qual um dos sinais mais contundentes da volta de Jesus? É a respeito da pregação do Evangelho. Põe aquele outro segundo vídeo. Jesus falou que nós teríamos que pregar o Evangelho para todo mundo? Falou? Eu vou mostrar para vocês que não. Ele falou para ir pelo mundo pregar para todos. Mas não falou porque a volta de Jesus só se dará quando todos ouvirem sobre o Evangelho. Sim ou não? Volta só, eu quero ver a manchete, ó. A manchete. Pode pôr. Pode pôr. No desespero da guerra, uma luz está brilhando em Gaza. Um ex-terrorista que se converteu a Cristo relata que os cristãos de Gaza estão servindo sua comunidade e que Jesus está aparecendo para as pessoas em sonhos e visões. Para um pouquinho. Jesus está aparecendo em sonhos e visões nos países islâmicos. Lugar onde ser crente é crime, punido com morte. Sabemos que há missionários desses países, sim ou não? Mas se for ver a quantidade de pessoas que está pregando o Evangelho, vai atingir todo mundo? Não vai. A palavra de Deus não fala que quando ele voltar, todo olho o verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará? Eu creio, por exemplo, que pode acontecer um evento desse para que todos saibam a respeito do Evangelho. E todos verão, e não poderão dizer que não conheceram. Amém? Então é mais um evento, são coisas que estão acontecendo segundo a palavra de Deus. Amém? Mateus 24, 14. Este evangelho do reino será pregado. Amém? Será pregado em todo o mundo. Está falando para nós irmos? Que é nós que temos que ir? Então fica aí a possibilidade de um evento como esse que está descrito na vida de Jesus. Amém? Em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Todo mundo acha que vai estar o mundo pegando fogo para a volta de Jesus. E na verdade é o contrário. Vai ser um momento de paz. Sabia? Vai ter alguém lá que vai conseguir trazer paz para o mundo.
Sabe quem é esse? É, isso aí. Como ter certeza de que isso tudo é verdade? Senão pela fé. Você crê realmente que a Bíblia é a palavra de Deus? Glória a Deus. Eu já citei, mas está em Mateus 24, 35 está escrito que céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Para aqueles que negaram a Jesus Cristo, está escrito em Apocalipse 1, 7. Veja o que está escrito. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até os que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Amém? Assim será. Romanos 14, 11. Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Isso quando ele vier em poder e grande glória. Amém? João 14, 4 a 6 diz assim, ó. Ele disse aos seus discípulos: ouça o que o Espírito diz. Não, essa aqui é a citação minha. Ouça o que o Espírito diz à igreja. João 14, 4 a 6. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Mas então disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai? Amém? Você crê? Então que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Pode ter uma salva de palmas para você, Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Bom e paz e que o Senhor os acompanhe.